livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, foi essa mensagem do Espírito. Amém. Então, de repente, Deus já está chegando aí. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E o versículo... Glória a Deus. Versículo de número... É 16, Então 3 é que nós vamos ler. Deixa marcado aí. Exatamente. Capítulo... Deixa marcado, Deus disse a você, que nós vamos ler também. Atos capítulo 16, o versículo de número 26. Amém. Agora chegou. Depois nós vamos ler lá, em nome de Jesus. Depois eu explico. Que diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, versículo 26, que diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos todos as prisões de todos. Amém? Amém. Então nós vamos lá para Atos capítulo 3. Você vai deixar marcado aí onde a gente leu. E diz assim a palavra do Senhor: e Pedro e João subiram junto ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Amém? Vamos orar agradecendo. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra lida. Nessa noite estamos aqui diante da tua igreja, Senhor, para ministrar para ela. Deus, que o teu Espírito Santo vai possa nos guiar, que as mentes, ó Pai, os corações possam estar cativos à tua palavra nessa noite. Para isso, ó Pai, estamos aqui porque nós necessitamos de Ti. E Teu Espírito Santo, ó Pai, o Consolador, nesta noite, Ele venha fazer o que Te apraz em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, você pode sentar dando glória a Deus, aleluia aí. Graças a Deus. Nós temos a preocupação explicando aqui sobre a oferta, sobre dízimo, né? Nós entendemos que o dízimo quer dizer fidelidade. Quando você dizima, você está dizendo: Senhor, eu sou fiel a Ti, né? Glória seja dada ao Senhor. Então, para ser fiel, né, você tem que dizimar a casa do Senhor. Amém? Graças a Deus. Foi nos dado o tema sobre o de repente de Deus, mas o Senhor, Ele leva a gente para ministrar para a igreja sobre como é que vai chegar esse de repente. Não adianta chegar aqui e dizer: mas de repente foi assim. Mas a gente entende que dentro da palavra do Senhor tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Precisamos entender como é que Deus quer agir em nossas vidas, como é que Deus quer fazer da maneira que Ele quer. Então, quando nós lemos lá no livro de Atos, onde ele diz que de repente veio tão grande, né, um terremoto, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram. E nós começamos a entender, irmãos, que a salvação, a morte de cruz, ali é envolvido um pacote. E esse pacote está incluindo todas as portas. Então todas as portas de nossa vida, ela tem que ser aberta. O cristão, ele não pode ser vitorioso numa área e ser derrotado na outra, não. Porque Jesus Cristo, Ele venceu todas as lutas por mim e por você. Todas as batalhas, irmãos. Todas as enfermidades. Ah, pastor, e por que existe enfermidade? Porque as enfermidades podem vir provocadas por uma enfermidade natural e pode também vir uma enfermidade que não é de Deus. Porque quando nós nascemos sã. Alguma coisa acontece para que venha uma enfermidade, alguma coisa acontece para que venha acontecer algo nas nossas vidas. Ou uma decisão que nós tomamos errado, né? Ou algo, uma seta do inimigo que jogou sobre as nossas vidas. Por isso acontece a morte de cruz. É uma libertação, é um pacote, né? Então as portas de nossa vida, elas precisam estar debaixo da palavra do Senhor. Então, para que esse de repente do Senhor venha
acontecer na minha vida e na tua vida, é preciso a gente estar ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. E a leitura que nós fizemos vai nos levar justamente para uma porta, né? Eu li justamente no livro em que havia um cego, um coxo, um aleijado, uma pessoa que dependia para pedir esmola, ele dependia dos outros. E alguém levava ele a esse templo, e a Bíblia faz questão de mostrar que havia uma porta de bronze, uma porta formosa, né? Esse templo construído lá na época do rei Herodes, né? Esse templo muito bonito, e que tinha uma porta, e todo mundo queria ficar nessa porta, porque esta porta era a porta principal em que todos entravam. Inclusive Pedro, João, Jesus já tinha passado por essa porta sem antes ter acontecido nada na vida desse aleijado, desse coxo, porque a Bíblia diz que ele já fazia muitos anos que ia ali. Então, para que esse de repente de Deus venha acontecer nas nossas vidas, já que nós entramos nas portas dos templos, nós viemos à igreja, porque tudo para onde a gente vai tem uma porta. Se você vai para a sua casa, tem uma porta. Se você vai trabalhar, tem uma porta. Se você vem para a igreja, tem uma porta. E se você sair também, você vai ter que sair numa porta, né? Por isso que o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, né? Então precisamos ouvir a voz do Senhor. E para a gente entender a leitura que nós fizemos, eu quero nessa noite falar sobre 3 tipos de pessoas que passaram por essa porta. 3 tipos de pessoas que passam por entre as portas. 3 tipos de crentes que entram nas portas do templo, que vêm em busca do de repente de Deus, que querem ver os milagres de Deus, mas que muitas vezes estão precisando ainda aprender a palavra de Deus. E a primeira pessoa que nós enxergamos nessa leitura que nós vemos, a primeira pessoa que entram pelas portas belas, portas formosas, né? São pessoas que não conhecem o poder de Deus. A Bíblia diz que esse coxo, esse aleijado, todo dia ele estava lá na porta. Ou seja, todo dia ele ia ao templo, mas ele não conhecia o poder de Deus, porque a vida dele continuava do mesmo jeito. A vida dele não mudava, não havia uma progressão, não havia uma mudança, não havia uma conversão. Ele continuava do mesmo jeito e ainda queria mais de repente de Deus. Sabe o que acontece? Tem muito crente que vem para a igreja só para pedir. Somente chega para pedir. Nada faz para o Senhor. Nada faz para Deus. Só faz pedir: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Meu irmão, você realmente está precisando de repente de Deus na tua vida. Nessa noite você vai sentir o de repente de Deus. Então a primeira pessoa, irmãos, que nós vemos são pessoas que não conhecem o poder de Deus. O segundo tipo de pessoa que passou por esse templo, por essa porta chamada Formosa, segundo tipo de pessoa, são pessoas que conhecem o poder de Deus. Porque a gente entende que o Novo Testamento, ele foi marcado após o Atos capítulo 2, os discípulos que outrora antes agiam de uma maneira, agora eles passaram a agir de outra maneira. Pedro e João, que foi o caso. Ele era acostumado a passar, a dar esmola.